Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos, então, à nossa última videoaula referente ao capítulo 2, em que nós vamos tratar da linguagem artística do teatro, ok? Lembrem-se que nós já falamos de artes visuais, música e dança. E agora chegou a vez do teatro. E é claro que o teatro é a última, mas não é a menos importante. Nenhuma das linguagens é menos importante. Cada uma delas, à sua maneira, representa a expressão humana. Tudo bem? Então, bora lá para o nosso vídeo. Pessoal, o teatro, assim como as outras linguagens artísticas, tem suas próprias manifestações, suas próprias características. A principal é que o teatro e a figura do ator, que é o principal elemento, um dos principais elementos do teatro na realidade, explora o movimento, o gestual e a voz como meio, como ferramenta da sua expressão. Tudo bem? Ele é muito parecido conceitualmente com o que a dança explora, que é o movimento e o gestual. Mas o contexto do teatro é outro. Isso tem que ficar claro. O contexto da dança é um, o contexto do teatro é outro. Eles podem se encontrar em determinados momentos, podem trabalhar juntos, mas como essência têm características próprias. Voltando a essas características do teatro, nós precisamos de 3 elementos principais para que o teatro exista. O ator, alguém que conte uma história, correto? Precisamos de uma narrativa, uma história para ser contada, e nós precisamos de alguém que ouça essa história. Então, os 3 elementos básicos que o teatro tem são um enredo, uma narrativa, um roteiro, um ator que o interprete e uma plateia, alguém para ouvir. Eu posso, em qualquer espaço, se eu tiver uma história para contar, se eu puder interpretar esta história, e se as pessoas ouvirem, pararem para ouvir, eu posso fazer teatro em qualquer espaço, independente de cidade, se é numa zona rural, se é no pátio da escola, não importa. Tendo esses 3 elementos, eu consigo manifestar a linguagem do teatro. E é claro que existem outros elementos que complementam e ajudam a melhorar essa narrativa. Pensem aí, o que pode ser? Eu ouvi alguém falar aí, maquiagem? Uma maquiagem. Alguém mais aí falou nas roupas, no vestuário, no figurino. Tudo bem. Precisamos de iluminação. A iluminação pode dar um diferencial na minha história. Podemos ter ainda... O que mais? Sonoplastia, muito bem, efeitos sonoros. Maquiagem. Cenografia. Olha, cenários. Ninguém tinha falado de cenários, hein? Uma cenografia. Um figurinista, um figurino para vestir, uma iluminação, uma sonoplastia. Esses elementos, junto com aqueles 3 principais, dão uma dinâmica diferente para o teatro. E essa dinâmica pode ser trabalhada de várias maneiras, dependendo de como a história é contada. Tudo bem? Então, vamos entender um pouquinho de onde é que vem o teatro, afinal de contas. Porque se as outras linguagens já eram linguagens ancestrais, lembra? Primitivas para a história, então, o teatro também é. Nós não temos, de novo, mesmo caso da música, mesmo caso da dança, nós não temos registros efetivos de representações teatrais pré-históricas. Essas representações acontecem normalmente através, de novo, das pinturas parietais, aqueles registros de desenho nas paredes, de cavernas, de refúgios, que eram usados pelos homens primitivos para marcar, registrar o seu tempo, a sua visão do mundo. Então, em algumas vezes, nós encontramos também algumas representações que podem lembrar e que remetem à ideia do teatro. Ok?
E é claro, de novo, é o mesmo processo. À medida que a civilização, que os seres humanos evoluem, o teatro evolui junto. No Egito nós temos representações teatrais, existia um tipo de procissão dedicado às divindades egípcias, principalmente ao deus Horus e ao deus Ra. Existiam algumas representações dedicadas a esses deuses registradas. Nós temos alguns registros mesopotâmicos também, mas é na Grécia que o teatro vai se parecer muito mais com o que ele é hoje. As primeiras manifestações do teatro na Grécia são como procissões também. Procissões durante um período de festa dedicado ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, deus das festividades, deus das comemorações, e posteriormente vai ser o deus do teatro, ele vai ser o patrono do teatro. Então, nas festas da colheita da uva e da preparação do vinho, eles homenageavam Dionísio, contando as origens desse deus, contando as suas histórias. E eles iam numa procissão, com alguns atores e algumas pessoas. Atores ainda é um termo um pouco diferente, a gente já vai falar sobre isso. Mas aqueles que iam representar a história iam numa procissão até um espaço aberto, onde depois eles se reuniam e faziam essas representações da história de Dionísio. Com o passar do tempo, essas representações foram ficando mais elaboradas, mais complexas. E aí aparecem as figuras dos atores, aparecem as figuras que vão formar o coro, tem a plateia como nós conhecemos, tem o espaço cênico que vão ser os teatros. Um detalhe, hein? Nós temos o teatro como linguagem artística e nós temos os teatros como espaços cênicos. Aqueles lugares que tem os palcos, né? E vários tipos de palco. Mais pra frente a gente vai falar sobre os espaços cênicos. Tudo bem? Voltando um pouquinho então, é nesse momento que começam a aparecer as figuras dos atores e do próprio teatro como nós conhecemos. Mas não era igual. Não era igual. Nós temos o coro, que normalmente fazem vozes de fundo, narrativas mais cantadas. Os atores, e é legal porque os atores, pessoal, eles não chamavam-se de atores. Eles eram chamados de hipócritas. Hipócritas, que tem um significado parecido com a palavra de hoje, né? Os hipócritas, numa tradução dessa palavra, quer dizer fingidor, aquele que finge, aquele que engana. O ator, quando ele interpreta alguma coisa, ele está enganando. Ele está se fazendo passar por uma coisa que ele não é. Então daí o nome, o ator, deriva da palavra hipócrita, que vem de origem grega. Esses atores normalmente eram todos homens. O teatro grego não tinha figuras femininas participando. As mulheres dentro da sociedade grega tinham uma representação mínima. Então, nem no teatro elas apareciam. Elas eram representadas muitas vezes por homens vestindo máscaras, que é uma outra característica do teatro grego. Máscaras para representar com mais intensidade as emoções, as sensações e também para ajudar na projeção da voz. As máscaras do teatro grego, que normalmente eram feitas de cerâmica, algumas eram feitas até de mármore, ajudavam a projetar a voz dos atores no meio daquele espaço cênico que eles tinham. Quando o ator entrava em cena, ele normalmente estava ali envolto numa mística de representar, normalmente, questões mitológicas, cenas cotidianas, narrar histórias que interagiam com as pessoas. E essas histórias dividem e pautam a nossa construção do teatro hoje. Lembram qual é o símbolo do teatro? Aquelas duas máscaras? Aqueles dois rostos, um com uma expressão de tristeza e outro de alegria ou de raiva? Uma expressão um pouco estranha, né? Pois é. Por volta do século VI, século V, é que essas bases do teatro vão se formar de verdade. E é nesse período também que nós vamos ter os grandes nomes das tragédias e comédias teatrais. São os dois gêneros do teatro grego, tragédias e comédias. Normalmente, as tragédias lidam com as questões voltadas ao destino, às divindades.
é uma maneira de trazer uma lição sobre arrogância, egoísmo e como o destino reage a essas situações, a esses sentimentos que o ser humano tem. E normalmente os deuses estão envolvidos nisso. Há vários poemas, vários textos de obras no teatro grego que narram essa história. Já a comédia, ela vai para um lado mais cotidiano, ela vai fazer um pouco mais de escárnio sobre situações do dia a dia, sobre figuras de dentro da sociedade grega. Então ele explora um pouco mais essa leveza, ele traz um pouco mais de leveza, enquanto um tem essa densidade narrativa, o outro é mais leve, tenta ser um pouco mais sutil, trazendo as coisas do dia a dia também para uma visão um pouco mais alegre. Daí a divisão de gêneros, comédias e tragédias. E é claro que tinha alguém que escrevia essas histórias. Nesse mesmo período, entre o século VI e o século V, nós temos grandes nomes da produção teatral grega. Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Aristófanes fazia muitas comédias. Sófocles e Eurípides eram mais voltados para o drama, para as tragédias. E é muito legal porque Atenas, o grande centro cultural da Grécia desse período, existiam concursos de teatro. Nesses concursos, muitos desses autores que eu falei para vocês concorreram e foram premiados. Então, e às vezes eram até bancados por pessoas influentes da sociedade ateniense daquela época. Então, esses concursos movimentavam a cidade em determinados períodos e, dependendo da aprovação do público, o autor saía vitorioso dessas apresentações. Tudo bem? E nós encerramos então o nosso capítulo. Claro que o assunto de teatro e outras linguagens vai ser distribuído, recontado, reavaliado no decorrer desse ano todo. E eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação às linguagens artísticas, que vocês tenham conseguido compreendê-las, cada uma à sua maneira e cada qual com as suas características, e possamos trabalhar um pouco melhor essa dinâmica das linguagens de acordo com o que for apresentado para vocês no decorrer desse ano. Tudo bem? Mas antes de ir embora, não dá para esquecer que tem a nossa tarefinha para fazer, nossos exercícios. Última página do capítulo 2, vocês têm um exercício teatral para fazer. Vocês vão escolher um objeto de casa, um objeto cotidiano. Qualquer objeto, pode até ser do material escolar de vocês. E aí, vocês vão criar uma pequena apresentação teatral, tendo esse objeto como referência principal. Um pouquinho complexo? Pensem a respeito. Mandem suas dúvidas e assim que for possível eu respondo para vocês. Então até a nossa próxima aula na sexta-feira e fui!